Oi, gente, boa tarde. Boa tarde aos que me assistem. Boa tarde a todos da minha comunidade. Avisando a minha comunidade que nós da Igreja Evangélica Menonita, se tudo correr bem essa semana, na semana que vem nós vamos reiniciar os nossos cultos presenciais, tá bom? Então fiquem atentos lá no grupo, porque conforme eu acompanhar o noticiário aí da semana, muito provavelmente domingo que vem a gente já está se organizando, já estaremos nos organizando para termos um culto com um número reduzido, máscara, obrigatoriamente máscara. Quem não tiver disposição de usar máscara, não venha. Quem não quiser usar a máscara sobre o nariz, não venha. Mas aos que quiserem vir, então vai ter esqueminha de tirar a temperatura, álcool gel e máscara. Então isso porque eu entendo que como pastor eu preciso ser responsável pela minha comunidade. Eu não quero ninguém num hospital amanhã doente ou contaminado porque alguém se descuidou ou porque a própria pessoa se descuidou. Tem os corajosos da vida aí que se arriscam o tempo todo, mas o nome já diz, é risco. Você pode não pegar nada, pode pegar e ter uma coisa leve, mas você pode também ficar 30 dias, 60 dias internado num hospital, tá bom? Então esse é um aviso para a minha comunidade. Hoje eu quero falar para vocês, na nossa meditação de hoje, sobre um texto que está no livro de Colossenses, no capítulo 2, versos 6 e 7. E eu vou ler esse texto nessa versão aqui, ó. Eu sei que aí aparece ao contrário para vocês, mas essa aqui é a Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. Então é mais uma tradução, nós temos várias traduções da Bíblia, nenhuma delas é absolutamente perfeita, todas elas têm seus pontos fortes e fracos. A gente precisa entender que a Bíblia é um livro para ser entendido no espírito do livro e não na minúcia das palavras. Tem muita gente erra no texto bíblico porque fica preso às minúcias da palavra. Então, aí a pessoa se perde. Basta dar um exemplo clássico aqui, que a palavra amor no texto original, o amor pode ser escrito com 4 palavras diferentes, mas em português tudo é amor. Então, como é que você vai saber o quê? Então, você precisa entender o contexto do texto. Então, eu, como pregador, sou uma pessoa que me preocupo muito com isso. Eu gosto sempre de dar um texto e expor aquele texto, explicar aquele texto, para que você tenha um bom entendimento da palavra. E esse texto traz uma mensagem assim muito poderosa para as nossas vidas. São 2 versículos, mas que trazem uma verdade muito impactante, poderosa para as nossas vidas. Ele diz assim, Colossenses 2, verso 6 e verso 7, diz assim: E agora, assim como vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Eu quero elencar aqui 5 aspectos importantes desse texto que nós acabamos de ler. A primeira coisa que o texto coloca para a gente é de uma importância tão fundamental que nós não podemos deixar passar desapercebido. É uma mensagem que é uma verdade que a gente precisa parar e refletir sobre ela e entender o que ela quer dizer. Então, a primeira frase do texto é assim, no verso 6. E agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor. Quando a Bíblia diz que nós, assim como nós aceitamos, ou se nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, a gente precisa entender a implicação disso. Então, vamos lá. Você não é mais, o texto está dizendo o seguinte, você não é mais o Senhor da sua vida. Cristo é o Senhor da sua vida. Você não é mais o dono da sua vida. Ele é o dono da sua vida.
a sua existência não pertence mais a você, pertence a Ele. Se você o aceitou como Senhor. Se você aceitou a Cristo como amuleto da sorte, como santinho protetor das intempéries da vida, dos problemas da vida, ele não é seu Senhor. Ele é exatamente isso que eu estou falando, é um amuleto da sorte, ele é o santinho protetor, ele é qualquer outra coisa, mas ele não é Senhor da sua vida. Porque para ser Senhor da sua vida, você deve subordinar a sua vida à vontade e às verdades dele, tá bom? Então, gente que vem para a religião, que diz que aceitou a Cristo como Senhor, mas não submete a vida ao senhorio de Cristo, tá de brincadeira. Tá, na verdade, buscando um amuleto da sorte, uma mandinga para proteger da má sorte, dos males da vida, dos perigos da vida. É gente que quer bênção, mas não é gente que quer o Senhor da bênção, né? Quer só a bênção, o Senhor não. O Senhor elas meio que deixam de lado. Então eu entendo o seguinte, qual é a aplicação prática disso para as nossas vidas? É o seguinte, se eu aceitei a Cristo como Senhor da minha vida, isso significa que eu vou subordinar a minha vida aos dois V's, né? Qual o primeiro V? Eu vou subordinar a minha vida às vontades do meu Senhor. O que é vontade do meu Senhor? Então, nós temos as vontades reveladas do nosso Senhor na Bíblia. Quais são as verdades reveladas? Que Ele quer que eu seja um homem novo, que Ele quer que eu perdoe, que Ele quer que eu seja justo, honesto, verdadeiro. Essas são as verdades já reveladas, as vontades reveladas do Senhor para mim. Então, eu só tenho de obedecê-las. Mas há verdades que provavelmente, que pode acontecer, de que o meu Senhor revele a mim, né? Um exemplo, em algum momento da minha vida, o meu Senhor me chamou e disse, olha, né, da maneira dele, da maneira que eu sou capaz de entender, ele disse, eu quero que você seja um pregador do Evangelho, eu quero que você anuncie o Evangelho, eu quero que você fale do amor de Deus para as pessoas. Então, isso foi uma vontade específica, revelada a mim, mas há vontades reveladas do nosso Senhor na Bíblia. Inclusive, a vontade que ele revelou para mim está em consonância com a Bíblia, quando a Bíblia diz que ide por todo mundo pregar o Evangelho. E Jesus só colocou no meu coração que isso era algo que ele queria que eu fizesse, tá? E o segundo V são os valores. Então, a minha vida está subordinada a Cristo como meu Senhor, se eu me submeto às vontades dele e se eu me submeto às verdades dele. Então, há verdades a respeito de Cristo reveladas na palavra que eu preciso obedecer. Então, eu preciso, se Cristo é o meu Senhor, eu preciso estar em concordância com o que ele ensina, com o que ele faz, com o que ele fala. Então, cabe um exame, muitas vezes, da nossa vida nesse sentido, né? Quando você avalia a sua vida, você entende que a sua vida está subordinada às vontades e às verdades do Senhor Jesus Cristo? Senão, não chame ele de Senhor, porque ele não é o seu Senhor. Você é o Senhor da sua vida, você é a senhora da sua vida, mas tenha Cristo como um Deus de estimação, né? Um Deusinho de estimação que está ali para livrar do mal, para proteger, para curar a vovó que está doente, para ajudar o filho a passar no vestibular. Mas eu preciso que você se lembre do seguinte, Cristo não quer ser Senhor de um terço da sua vida, de metade da sua vida, de um quarto da sua vida, não. Ou ele é Senhor da sua vida como um todo, ou ele não é o seu Senhor. É bem simples assim. Ele não é ele que precisa de você, é você que precisa dele, né? E se você entende que ele é um Deus de amor, totalmente amoroso, totalmente justo, perfeito,
e verdadeiro, não há o que temer. Submeta a sua vida a Ele, porque isso só vai trazer bênção e alegria para a sua vida. A segunda coisa que esse verso diz é assim, olha, uma vez que vocês aceitaram a Cristo como Senhor, continuem a segui-lo. Perseverem em segui-lo, permaneçam firmes em seguir. O que é seguir? Então, uma aplicação prática, de novo, da palavra para vocês. Como é que se aplica praticamente na nossa vida o seguir? Seguir é acompanhar os passos de alguém. Então, se eu estou seguindo alguém, é porque esse alguém está andando na minha frente e eu estou pisando nos passos dele, tá? Então, você vai atravessar uma cachoeira perigosa com um guia que você está seguindo, o guia, ele vai dizer para você, olha, pise nessa pedra, mas não pise naquela, porque aquela é solta, você vai torcer o pé. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o meu guia, eu vou pôr meus pés nos passos desse guia. Onde ele pôs os pés, eu vou pôr os meus. Então, quando o texto diz assim, continuem a segui-lo, permaneçam firmes em segui-lo, quer dizer o seguinte, andem por onde ele andou, façam o que ele fez e falem como ele falou. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, o nosso Senhor abençoou a vida das pessoas. Então, abençoe a vida das pessoas ao seu redor. Seja uma bênção para a vida da sua família, seja uma bênção para a vida dos seus amigos, dos seus parentes, seja uma bênção no trabalho, seja uma bênção na sua igreja. Abençoe a vida das pessoas. Abençoe a sua comunidade, abençoe os colegas de trabalho, abençoe os colegas da faculdade. Por quê? Porque Cristo, ele não amaldiçoou ninguém, ele abençoou a vida de todo mundo que passou por ele. Então, se você segue os passos do seu Senhor, abençoe, seja uma fonte de bênção, né? Se você segue os passos do seu Senhor, cure. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, como pastor, não tenho essa pretensão, essa arrogância, às vezes, de ser visto como alguém que detém um poder especial. Não, eu só sou pastor porque eu cuido do rebanho que Deus me deu para cuidar. Eu oriento, eu alimento, eu conforto, eu ajudo essas pessoas. Mas eu quero dizer o seguinte, tem gente que é assim, né? Se tiver um doente, o membro da igreja vai falar assim, eu vou falar para o meu pastor vir aqui orar por você. E eu sempre penso, como é que é? Você vai chamar o seu pastor para ir orar pelo seu vizinho? Que a oração do seu pastor tem que a sua não tem? Ou, né? O que a sua oração não tem? Por que a sua oração não tem poder? Então não. Então do jeito que Cristo fez, você vai fazer. Seu vizinho está doente, você vai lá, eu posso orar por você? E ore por ele. E peça a bênção e a cura de Deus sobre a vida dele. Ore por uma família que está vivendo um momento difícil. Então ore com autoridade, com confiança, porque você é representante do seu Senhor, né? O ide é ide em meu nome. Então você é um representante do seu Senhor. Então entre nas casas com autoridade e ore por cura. Cure os que estão feridos na alma, cure os que estão feridos no corpo, adoentados. Né? Tem alguém doente, vá lá e ore, repreenda aquela enfermidade em nome de Jesus, porque o poder não é seu, não é meu, o poder é dele, ele é o nosso Senhor. Então não tem essa que pastor cura, que missionário cura, ninguém cura nada, quem cura é o Senhor Jesus e a glória dele. E outra, não existe na Bíblia isso de que só missionário, pastor, apóstolo, essas pasteladas todas que tem por aí hoje, é que podem curar alguém. Qualquer servo do Senhor Jesus pode fazer. Você é um servo do Senhor Jesus, uma serva do Senhor Jesus, você pode fazer isso. Ore por cura, ore por restauração. Então, como Jesus curou, cure também. Acolha, como ele acolheu as pessoas, acolha também. Seja um discípulo do Senhor acolhedora. Perdoe.
né? Ah, o Senhor Jesus é o meu Senhor, mas eu não vou perdoar fulana porque ela fez muito mal para mim. Então, você vai me desculpar, Jesus não é o seu Senhor, não. Ele não é. Porque se ele fosse o seu Senhor e você estivesse seguindo o seu Senhor, assim como ele perdoou, você perdoaria. Assim como ele deu uma oportunidade para as pessoas que erraram, uma chance para os que erraram, você também siga os passos dele, dê uma chance para quem errou com você, perdoe quem errou com você. Ele não é o teu Senhor, siga os passos dele, né? É fácil ficar falando desse evangelho onde a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente se recusa a fazer o que ele fez e a falar o que ele falou, a agir como ele agiu. Esse evangelho é fácil, é muito cômodo, né? Muito confortável, mas não é para isso que você foi chamado, não. Se ele é o teu Senhor, então você siga os passos dele, faça o que ele fez. Quando ele encontrou a mulher adúltera, ele não expulsou ela da igreja, ele não contou para a vizinhança inteira. O que ele fez? Né? Ele deu uma chance para alguém que tinha errado. Faça você o mesmo. Perdoe, dê uma oportunidade. Né? Fale do amor de Deus. Cristo falou do amor de Deus, da salvação, da graça. Ele alimentou os famintos. Ou seja, como é que se vive uma vida cristã? Olha para Jesus. Olhe para Jesus e faça o que ele fez. Fale o que ele falou. Siga os passos dele. É isso que ele espera de nós. Inclusive, ele vai dizer na palavra, né, nos evangelhos, ele vai dizer que podemos fazer obras maiores do que as que ele fez. Então, sigam o Senhor. Se ele é o Senhor de vocês, sigam. Né? Aí o verso 7 começa assim: aprofundem nele as suas raízes. O que quer dizer isso? A gente precisa crescer, né? As raízes são o que dão força, solidez para a planta. Se a planta tem uma raiz muito à superfície, qualquer ventinho derruba. Então, eles dizendo o seguinte: você não quer ser um fraco na fé, você não quer ser esse tipo de árvore que qualquer ventinho mais forte derruba, e você está lá caído no chão, chorando, lamentando que, ai, a minha vida, porque a minha vida dói aqui, porque a minha vida dói ali, porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo. Cara, esse discurso de derrota, esse discurso de fracasso, esse discurso de eu não posso, eu não aguento, ele não tem nada a ver com a fé. Porque o discurso da fé é outro. O discurso da fé é: tudo é possível àquele que crê. Então, esse discurso de derrota, eu falo assim, esse é o discurso do diabo, né? Quem gosta de ver você derrotado, por baixo, caído, capengando, aos pedaços, machucado, é o diabo. Então, gente, vamos pensar o seguinte: aprofundem as suas raízes no Senhor Jesus Cristo, e você será forte, né? Virão tempestades e elas não vão derrubar você. Elas virão fortes sobre a sua vida, mas elas não vão arrancar você. Elas não vão te partir no meio. Por quê? Porque você tem raízes profundas colocadas nele, no Senhor Jesus Cristo. Então, o seu Senhor, a pessoa para a qual você tem que olhar, não é para o pastor Samuel Borges, não é para o apóstolo X, para o missionário Y, para a bispa não sei o quê. Gente, para com isso, que se tem uma coisa que o evangelho não comporta é soberba, é arrogância e prepotência. O evangelho não suporta esse tipo de coisa, ele não cabe no evangelho esse tipo de coisa, porque o que cabe no evangelho de Cristo é que aquele que quiser ser o primeiro seja o último, não o primeiro. Aliás, no evangelho, os primeiros serão os últimos. Então, cuidado com essas pasteladas, né? Porque o profeta, gente, não tem nada de profeta, não, né? Quando uma profecia, ela é para a igreja, ela não vai ficar na boca de uma pessoa só. Deus fala para a sua igreja, das mais diversas maneiras possíveis. Sabe como é que é o poder de Deus atuando sobre a igreja? É quando eu, um pastor aqui em Campinas,
e outro pastor lá em Goiás, e outro pastor lá em Manacapuru, no Amazonas, pensa num domingo, sente que tem que pregar sobre um certo tema, e aí ele lá em cima prega, aqui no meio, no central do Brasil, no centro do Brasil prega, eu aqui prego no sul, um pastor prega, é Deus falando com a sua igreja, tem esse negócio de exclusividade, Deus revelou para fulano. Peraí, ele falou para fulano e o resto da igreja ninguém ficou sabendo. Então todo mundo tem que acreditar no tal do fulano. Para com isso, gente, isso é ridículo. Então se aprofundem nele, estejam conectados com o Espírito Santo, e você não vai perder nada de importante, nada que seja importante para a igreja você vai perder, porque o teu coração vai saber no Espírito o que é bom para a igreja. Então, quanto mais profundas estiverem as suas raízes nele, né, maior é a garantia de que nada vai derrubar ou arrancar você do seu lugar. E diz mais esse verso, ele diz, e edifiquem nele a vida de vocês. Então, o que isso quer dizer? Que cada tijolinho da construção da nossa vida deve ser colocada sobre ele como alicerce. Então, o que é colocar sobre ele? De novo, o que é edificar a vida sobre ele? Gente, é sobre o que ele ensinou, é sobre o que ele fez, é sobre o que ele falou, é sobre como ele se comportou com as pessoas, né? Somos chamados para sermos imitadores do nosso Senhor, imitadores de Cristo, e só dele, de mais ninguém. Então, edifiquem a vida de vocês nele. Como é que eu sei que eu estou edificando a vida nele? É porque à medida em que eu edifico a minha vida sobre as verdades que ele disse e eu creio nelas. Eu edifico a minha vida no comportamento que ele teve e eu tenho igual, de zelo pela palavra, de zelo pelo Senhor, de amor e de compaixão e de misericórdia, de acolhimento, né? E de condenar o que estava errado, mesmo quando o que estava errado era na religião, ele não deixou de condenar. Então, alicerce a sua vida nele, edifique a vida em consonância, em concordância, em harmonia com as verdades que ele ensinou, com os valores que ele nos deixou. E aí o verso 5 vai dizer o seguinte, né? O verso 5 não, no quinto ponto, eu vou falar sobre o final do versículo 7, que diz assim, então, ou por consequência, né, se você fizer tudo isso que a gente falou aqui em cima, a sua fé se fortalecerá, na verdade, naquilo que é verdadeiro, não naquilo que é modinha de igreja, passageiro, não naquilo que esse texto vai falar sobre isso, inclusive, sobre espiritualidade humana, né? Sobre as questões que a gente poderia chamar de espiritualidade humana, não a espiritualidade divina. Então diz assim, a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Para mim tem duas coisas importantes para fechar esse texto. Fé fortalecida é o que a gente precisa para viver. Então que bom que se ele for o nosso Senhor, se nós persistirmos em segui-lo, se nós aprofundarmos nele as nossas raízes e se nós edificarmos a nossa vida nele, a nossa fé será fortalecida na verdade. Nenhum engano nos tomará de assalto. Nenhum engano nos tomará de assalto. E por fim, haverá em nossos corações gratidão. O que é gratidão? Gratidão é uma coisa que a gente sente quando a vida está indo mal? Não, gratidão é o que a gente sente quando a vida está indo bem e a gente se sente abençoado. Você fala, nossa, eu sou tão abençoado, eu tenho uma vida tão abençoada que eu sou grato. Então o que o texto termina dizendo? Olha, vai acontecer duas coisas boas com vocês
se vocês colocarem a Cristo verdadeiramente como Senhor da vida de vocês. A primeira delas é que vocês serão fortalecidos, a fé de vocês será fortalecida na verdade. E segundo, vocês vão viver uma vida abençoada, tão abençoada que vocês ficarão repletos de gratidão. Então, querido, querida, agora é com você, entende? Agora é com você, viver a palavra de verdade, viver a palavra com compromisso, viver a palavra com honestidade, com comprometimento, sem arroubos de grandeza, sem pretensão, sem querer dar uma de mais santo que Jesus. Viva um evangelho simples. E aquele que ama vive um evangelho simples, né? Simples e verdadeiro. Aquele que ama vive como Cristo viveu, né? Porque Deus é amor, e se eu vivo o amor na medida daquilo que eu posso viver o amor, eu estou conectado com Deus, eu estou em sintonia com Ele, eu estou em sintonia com os valores do reino. E é isso que fundamenta uma vida cristã perfeita. Não no sentido de que eu, imperfeito, passo a ser perfeito, mas de que Ele passa a ser perfeito em mim, né? Então essa vida cristã perfeita é a vida vivida no amor, sem pretensão, sem arrogância, sem prepotência, sem esses arroubos de grandeza, de que para nada servem a não ser tumultuar o ambiente da igreja. Então, você que me ouve, queria dizer o seguinte, é simples, não é complicado o evangelho é simples. Está tão claro isso aqui, né? Tome o Senhor Jesus como Senhor da sua vida de verdade e siga-o com comprometimento. Enraize nele a sua vida, edifique nele a sua vida e não haverá inimigo que possa sobrepujar você, né? Você não vai saber o que é derrota na fé, porque você está alicerçado nele. Então essa é a palavra de hoje. Eu gostaria que você meditasse nela com carinho, que você compartilhasse essa palavra com quem julgar importante e que ela abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Pai amado, mais uma vez agradecemos ao Senhor, como sempre fazemos, por essa palavra por esse texto tão elucidativo, por esse texto da tua palavra tão carinhoso, tão cheio de informações valiosas, de ensinamentos valiosos para nós, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria necessária, Pai, para que a gente possa viver o que acabamos de aprender. Que, em primeiro lugar, que nós saibamos de fato o que significa receber a Cristo como Senhor das nossas vidas. Entender que isso significa que nós subordinamos tudo da nossa vida a Ele. Subordinamos as nossas vontades, subordinamos o nosso casamento, nosso trabalho, a educação dos nossos, tudo subordinamos ao senhorio de Cristo. Ajuda-nos a entender e a viver essa verdade. Pedimos pelos governantes do Brasil, pedimos pelo momento difícil que o nosso Brasil passa com a pandemia, que o Senhor traga cura sobre essa nação em nome de Jesus, que o Senhor levante essa nação e glorifique nela o teu nome, ó Pai, é o que nós pedimos também em nome de Jesus. Colocamos a nossa semana diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos dê uma semana abençoada debaixo da tua santa presença. Pedimos que ao longo dessa semana o Senhor esteja sobre nós com teu amor, com teu carinho, com teu cuidado, que o Senhor nos livre dos homens maus, dos perigos desta vida e das ciladas contra a nossa alma, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Pedimos o teu poder sobre nós, pedimos a tua soberania sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas comunidades menonitas espalhadas pelo Brasil, em nome de Jesus, ó Pai. E que o Senhor nos permita darmos sequência à nossa vida, darmos sequência agora aos nossos cultos com segurança, que o Senhor continue nos orientando para que sejamos responsáveis diante desse momento difícil e não coloquemos os membros de nossas igrejas em risco, mas que possamos reabrir agora com segurança, com cuidado e debaixo da tua proteção. Te agradecemos por todas as coisas,
no nome santo do teu Filho Jesus e para a glória do teu nome eterno. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas, sobre a vida de toda a tua igreja que se reúne debaixo do teu nome, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham em nome de Jesus uma excelente semana, tá bom? Nós nos vemos domingo que vem. Um grande abraço.